Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Tarsila, do Vratatá. Eu, inclusive, recentemente participei de um vídeo lá no canal dela. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer você, Carissa, pelo convite, por esse papo, por mais um papo. É sempre muito bom conversar contigo. Bom, meu nome é Tarsila, eu tenho um canal que chama Vratatá, que tem como objetivo disseminar arte e cultura. Então, eu falo de filme, falo de livros, faço algumas performances mais artísticas, porque eu sou atriz. Então, na verdade, tudo que for possível para eu trazer de informações no que envolve a cultura e inserindo algumas questões políticas também, então eu trato no meu canal. E a gente resolveu se juntar hoje para conversar exatamente sobre... Tem muito a ver com isso, com o que a gente produz na internet e as dificuldades de ser uma mulher que produz conteúdo sobre arte, sobre cultura na internet. Eu admiro muito o quanto você é honesta com relação às suas dificuldades, porque eu acho que todo mundo, pelo menos uma boa parte das pessoas que produzem conteúdo e uma boa parte das mulheres sofrem muito, vários altos e baixos e várias coisas enquanto estão produzindo conteúdo. E eu acho muito bonito e muito válido o quanto você expõe das dificuldades do seu processo mesmo, sabe? Dos altos e baixos, dos momentos que são mais complicados. Você já fez alguns vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu acho que são muito honestos. E aí eu queria saber de você, assim, como é esse processo? Assim, é sempre muito difícil ou são fases? Eu acho que são as duas coisas. São fases. Sempre é muito difícil, na real, porque produzir conteúdo para a internet é uma coisa extremamente complexa, não só pela questão técnica, mas pela questão emocional. Mas eu acho que tem fases que isso se aprofunda, né? As dificuldades, você lida bem com elas à medida que você está bem ou não está bem, né? Acho que isso tem a ver com a nossa autoestima daquele momento, como que está indo o seu conteúdo, como que esse conteúdo chega para as pessoas, né? Porque a internet é uma caixinha de surpresas. Às vezes você faz um vídeo totalmente despretensioso, que você não tá contando que aquilo vai bombar, e de repente, quando você vê, tá todo mundo compartilhando e comentando, e às vezes você fica 2, 3 meses trabalhando num vídeo, porque comigo acontece esse tipo de coisa, de ficar preparando roteiros enormes, e aí aquele conteúdo não atravessa as pessoas, né? Aí 200 pessoas assistem, e aí você fala assim, putz, foi tanto trabalho empenhado nisso, né? E não chegou nas pessoas. Mas eu também entendo que a vantagem de trabalhar com conteúdos que não são os hypes do momento, né, ou muito efêmeros, é que o conteúdo ele fica ali, então ele vai sendo consumido com o tempo e às vezes não é o imediato, né? Eu acho que eu até que lido bem com as dificuldades, mas esse lance de como acessar as pessoas é o meu maior, assim, calcanhar de Aquiles, vamos dizer, sabe? Como que eu posso ser honesta com esse conteúdo que eu produzo, né? Ser totalmente honesta com o que eu acredito e, ao mesmo tempo, sensibilizar as pessoas, tocar as pessoas de alguma maneira. Porque eu acho que tudo na internet é muito igual, é tudo muito descartável e eu sempre olho para muitas coisas e falo, não quero me tornar isso. E eu não tenho nada contra quem faça coisas absolutamente comerciais. Eu acho que cada um tem o seu público, cada um tem o seu jeito de trabalhar e eu respeito todas as formas. Mas para mim, eu quero muito ser honesta com o que eu sempre quis fazer, que é fazer um conteúdo que fosse talvez mais não comercial, né? Uma coisa mais lado B, né? Mas que seja honesto, porque eu acho que a gente também tem que cativar as pessoas e apresentar novas possibilidades. As pessoas são muito acomodadas, né? Elas gostam daquela coisa e dificilmente elas são curiosas. No geral, mas eu ainda acredito que eu tô há 3 anos e meio com esse canal
e com esse trabalho, eu acredito que num trabalho de formiguinha eu tô fazendo uma coisa muito legal, sabe? É muito devagar, mas eu vou conquistando umas pessoas, assim, pro lado de cá, assim, que são legais, sabe? Eu tenho um relacionamento próximo com as pessoas. Então, é um trabalho de formiguinha. E tem a ver com essa honestidade do meu trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. E no final das contas, as pessoas elas vão continuar, elas podem assistir um vídeo seu maravilhoso que você fez, e depois elas nunca mais assistirem mais nada de você. O que vai fazer as pessoas ficarem é por você mesmo, né? Assim, é uma soma, né, do conteúdo com a sua personalidade. Então, se você não for honesto com isso, uma hora acho que tudo, a máscara cai, né? Porque você não consegue sustentar isso por muito tempo. Né? Então, eu acho importante essa honestidade, assim. E mostrar para as pessoas que não é fácil mesmo, sabe? Ai, tem dia que não tem inspiração, tem dia que não rolou. E todo mundo passa por isso, né? Altos e baixos. Acho que é isso. Eu sinto que essa coisa de fazer um trabalho de formiguinha e de seguir um pouco e de encontro ao que muita gente está fazendo e que, de forma alguma, é algo que eu também tenho algo contra. Eu acho que tem gente fazendo esse conteúdo efêmero com muita propriedade, inclusive. E eu acho que é importante que exista mesmo esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem lugar para todo mundo. É óbvio que, assim, são trabalhos diferentes. Mas uma coisa que eu vejo é que o fato de construir esse público de um por um te aproxima. Pelo menos é uma coisa que eu sinto muito, assim. É realmente uma comunidade. É de quem vai estar ali para participar. Eu faço muita live e uma coisa que para mim é interessante na live é exatamente a troca com quem está aqui assistindo, sabe? E eu sinto que tem muito disso no seu trabalho, de criar comunidade, de tentar engajar esse público para ter um diálogo. Você não quer estar falando sozinha. Nossa, gente, isso é extremamente importante. Eu percebo que esse lance da comunidade é real mesmo. A gente ainda está num lugar de inscritos, né? Que a gente ainda sabe quem são as pessoas que conversam com a gente, né? Hoje uma menina me escreveu no DM do Instagram e me escreveu uma mensagem lá, e eu falei assim, eu lembro que você falou isso e aquilo. Ela, você lembra? Eu falei, claro que eu lembro. Assim, claro que eu lembro que a gente conversou, assim, eu sei tudo que eu converso com todo mundo, né? E eu já tô perdendo, às vezes eu perco um pouco o controle dos comentários, né? Porque começa a ter muito vídeo, tem comentário em todos os vídeos, né? Às vezes, mas assim, eu procuro manter uma relação com todo mundo e dar a devida atenção, porque quando eu criei o canal, eu queria que fosse um espaço de troca, né? Não faz sentido para mim eu ficar aqui de estrela do canal, né? Estrela da internet e não ter a troca, porque, não sei, para mim não faz sentido. E eu espero de verdade mesmo que, de alguma maneira, eu sei que a tendência é a gente ficar cada vez maior, né? Porque é uma questão orgânica que a gente vai crescendo naturalmente. Mas eu espero nunca perder isso, porque eu acho isso maravilhoso. Outra coisa que eu queria saber de você é que eu vi um vídeo há um tempo atrás falando sobre produtoras de conteúdo que são mulheres. O vídeo não era sobre isso, era sobre vídeo ensaio, mas eles tiravam uma parte específica do vídeo, faziam um recorte sobre a dificuldade de ter mulheres produzindo esse tipo de conteúdo e falando que, na verdade, homens consomem mais o conteúdo de determinados tipos de canais. E eu sei que várias pessoas que falam sobre cultura têm um recorte bem definido do público masculino e feminino. E eu queria saber se isso acontece com você, se você tem um público mais masculino ou mais feminino, porque para mim, e eu sei que algumas pessoas já ficaram muito surpresas, existe muita mulher consumindo meu conteúdo. Não é um canal que está só cheio de homens. Eu não sei por que ainda existe essa ideia de que só homens assistem conteúdo sobre cinema. E não é bem assim. Tem bastante mulher trocando comigo aqui. E, enfim, eu conheço várias mulheres que estão produzindo conteúdo no YouTube também. Então, e que não estão produzindo conteúdo que não é sobre cabelo, não é sobre moda, enfim, sabe? Eu vejo nos gráficos ali que tem mais mulheres do que homens,
mas acontecem comportamentos distintos nas diferentes plataformas. No Instagram, eu vejo que tem uma interação maior das mulheres. Não sei porquê, não consigo encontrar uma explicação. E no YouTube acontece de uma interação muito grande dos garotos, dos homens. Mas, assim, o meu público em geral é mais feminino, sim. E eu acredito que tem muita mulher que gosta, tanto quanto os homens, de cultura pop, de séries, de filmes. Mas o que eu percebo, e eu acho que isso deve acontecer contigo também, é o quanto que eu sou cobrada nos comentários mais por homens do que por mulheres, assim, no sentido de sempre ter uma desvalorização, sabe? Principalmente se é alguma coisa mais técnica, se eu trago um vídeo que são os meus vídeos mais trabalhados, sabe? Então, você errou tal coisa, você poderia ter falado mais sobre isso, sempre tem uma alfinetada que me incomoda, porque eu acho que existem formas e formas de você fazer uma crítica ao criador que está ali, que se disponibilizou a gravar aquele vídeo para você que está consumindo isso de graça, né? Porque eu acho que as pessoas, elas perdem um pouco da noção, mas não porque elas são maldosas ou são mau caráter, mas é porque eu acho que elas ainda não entendem muito bem que um criador de conteúdo está produzindo ali porque ele quer fazer aquilo e não necessariamente ele ganhe para aquilo, né? Hoje em dia eu consigo ganhar mais, eu consigo fazer alguns trabalhos por conta do canal, mas não é sempre que isso aconteceu e ainda não é o suficiente. A crítica de mulher, para mim, geralmente é sobre a minha aparência. É que meu cabelo tá desbotado, entendeu? Que, enfim, como se eu não estivesse vendo. Sério. É como se não fosse uma coisa que eu... Ai, para retoca raiz ou coisa desse tipo. Nunca falam sobre o conteúdo. É sempre alguma coisa Gente, muito específica sobre a aparência. E sempre é alguma coisa muito assim... tipo, seu cabelo era mais bonito antes, quando não tava pintado. Esse tipo de comentário, assim. não tem nada a ver com conteúdo, assim, é meio estranho até, né? Assim, você tá falando de cinema e aí a pessoa fala do seu cabelo. E não comenta de mais nada do vídeo, né? Só do Não, cabelo. é só do cabelo. E aí eu fico, ok. Mas o homem, ele desvaloriza a fala. E aí, pra A mim, voz. também já ouvi que a minha voz não é grave o suficiente, entendeu? Que eu tenho uma voz muito estridente. Gente, é a minha voz, posso fazer nada, sabe? Mas assim, já vi muito assim de homem que eu falei de um filme, foi em outra rede social minha para ver quais foram os meus outros comentários para voltar pro vídeo e fazer uma crítica, sabe? Você falou, mas é bom o conteúdo, mas você deveria ter falado mais sobre isso, isso e isso, sabe? Não é uma coisa recorrente. Eu fico até surpresa, não acontece com tanta frequência assim. Mas quando acontece, sempre vem essa coisa, sabe? Do mas. Ou então, com essa cara de criança, acha que tá falando alguma coisa relevante. Eu já ouvi, já escreveram esse tipo de coisa. Os comentários mais agressivos vêm de homens. E geralmente é isso, eles falam do seu intelecto. E, no meu caso, usam muito o fato de eu parecer mais nova para menosprezar a minha opinião, os meus argumentos. Eu acho que isso tem a ver com exatamente isso. Se a gente estivesse fazendo vídeos de coisas que são ditas no estereótipo como femininas, isso não chegaria até a gente. Mas como a gente está disputando um pensamento desse lugar da arte, né, da cultura, do cinema, que é um lugar, vamos dizer, do intelecto, isso talvez incomode. E eu acho também que ainda falta muito uma educação de como as pessoas elas se portam quando elas estão usando a internet. Eu acho que isso é uma coisa geral, porque as pessoas elas falam barbaridades para você que elas jamais falariam pessoalmente, né? Uhum. Então é bem estranho. Esse lance da voz, eu tenho um vídeo que eu fiz, é um dos vídeos mais antigos do canal, que é um vídeo que é de 50 fatos da Clarice Lispector. O que tem de gente nesse vídeo que reclama da minha voz é uma coisa insuportável. Chegou uma época que eu me senti mal das pessoas reclamarem da minha voz. Tinha um problema ali, porque era bem no começo do canal, a gente mal tem microfone, né, para usar, tem um problema de áudio, vídeo. Mas, assim, ficava assim, cara,
não posso fazer nada, é minha voz, eu tenho uma voz aguda, assim, eu não tenho o que eu posso fazer. É a mesma coisa você falar assim, sai daí porque você é feia. Você fala assim, oi, e dificilmente isso vai ser comentado num vídeo de um cara, sabe? Eu sei de muita amiga que tá no YouTube e que sofre muito com isso, sabe? De estarem falando do visual. E, inclusive, foi uma coisa que, de uns anos pra cá, eu comecei a ter muito cuidado. Eu era muito obcecada pela minha imagem. Tipo, muito. Tinha que estar sempre maquiada. E acho que os anos foram passando e eu fui ficando menos preocupada com isso também. Mas eu comecei a fazer vídeos sem maquiagem. E fez um bem pra minha autoestima, sabe? Ao invés de estar sempre cheia de reboco na cara. E ok, eu posso colocar base pó e delineados e enfim. Tipo, eu adoro batom, eu tô sempre de batom, basicamente. Mas, assim, deve ser uma coisa porque eu quero fazer e não porque eu tô com medo de alguém vir falar que meu poro tá aparecendo, sabe? Como criadora de conteúdo mulher, a gente parece que é mais nova do que a gente é, que não seria um problema se a gente fosse mais nova, mas isso traz menos credibilidade, né? A gente fala de um conteúdo que, em tese, primeiramente é dominado pelos homens, né? Porque fala de a maioria dos canais na internet que falam de cinema, de literatura nem tanto, mas assim, de cultura, de artes, né? Você pega quadrinhos, enfim, é dominado pelos rapazes, então aí tem que ter uma aprovação, né? Pelo fato da gente ser mulher, você estudou sobre isso, né? É importante, né? Que você também tem que ter formação, né? Então você tem que ser bonita, você tem que parecer uma pessoa séria, não pode parecer ser nova. Então, assim, são várias coisas que vão vindo que a gente até tenta pensar que não é pelo fato de ser mulher, mas de alguma maneira é. E aí, eu lembro que quando você falou da gente conversar sobre esse tema, eu fiquei, depois que você falou para mim das mulheres negras que falam sobre audiovisual no YouTube, eu fiquei cavucando aqui para pensar. E é uma realidade. Mas se a gente for pensar também, das mulheres, quem é que bomba no YouTube falando de cinema, de séries, de cultura pop? A gente tem aí uns canais grandes de umas meninas, mas assim, são pouquíssimos se você for ver também, né? Que são canais grandes, assim, de peso. Sim. Não é verdade? Não tem muito. Mulheres negras, então. Inclusive, já vieram me perguntar se achavam que isso era uma grande dificuldade. O fato de eu ser negra fazia meu canal ter mais dificuldade para crescer. E a Você partir acha do que dia que me falaram isso, eu comecei a tentar prestar atenção. Mas E você acha que é? eu acho que não é unicamente por isso. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que tem a ver com isso também, de ser parecer mais nova e não estar falando exatamente da série Teen. Porque Sim. faria diferença se eu estivesse falando da série Teen. Mas, assim, eu conheço homens negros que estão produzindo conteúdo teen e estão bombando. Então, eu acho que tem isso, sabe? É o fato de ser negra, mas também é o fato de ser mulher, é o fato de talvez não estar falando da série que está no maior hype. Existem fatores, não é exclusivamente por isso. Mas eu acho que existe pouquíssima voz negra feminina dentro do YouTube. Já existe poucos negros falando sobre audiovisual em geral. E mulher, se você vai catar, é muito difícil de encontrar. Por muito. Mas tem uma coisa que eu pensei que você falou assim, por que será que não tem? Porque eu acho que, em geral, eu posso estar falando uma grande bobagem dentro da bolha que eu vivo, tá? Mas talvez as mulheres negras que estão fazendo algum trabalho no YouTube ou no Instagram, enfim, elas acabam falando de comportamento, questões raciais do dia a dia, sabe? Preconceitos que elas sofrem. E aí, eu acho que ainda precisa tanta coisa mudar nessa sociedade para se superar essa primeira etapa, que aí eu não vou falar de cinema agora, eu não vou falar de literatura agora, eu não vou falar de, sei lá, de dança. Não sei, eu posso estar completamente enganada, mas é que talvez seja uma questão que que não precisaria ser, né? Eu acho que tem muito disso. Mas eu também acho que é porque é mais difícil ocupar os espaços mesmo. É mais também, difícil né? ter mulher negra dentro do ambiente, por exemplo,
da academia, sabe? Sim, Eu fiz curso de cinema, tinha menos mulher negra do que homem branco, sabe? Tem muito mais homem branco do que qualquer outra coisa. Tem muita mulher branca também, pelo menos na minha experiência, mas assim, tem menos mulher negra e eu acho que, de modo geral, a mulher negra ela é sempre tão calada, invisibilizada, que é difícil ela colocar a cara ali, sabe, se expor, porque é uma exposição. Colocar seu rosto o tempo todo, que é exatamente o oposto que uma pessoa que deixa um comentário de ódio faz, porque ela está ali protegida pela sua invisibilidade da internet. Quando você vai e começa a gravar vídeo, seja para o YouTube, para o Instagram, para qualquer lugar, você está se colocando como protagonista. E aí eu sinto que tem muito disso. Mulheres negras não são geralmente as protagonistas. Então, você tem que desconstruir muita coisa dentro de você para você chegar ali. Então é isso, né? Na verdade, foi um grande bate-papo. E eu acho que essas são as melhores collabs, são as que a gente consegue conversar e trocar bastante. E, enfim, eu adorei. E eu quero que mais uma vez você fale do seu canal, diga como é que as pessoas te encontram. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição para vocês encontrarem o trabalho dela. Mas... Cá, obrigada mais uma vez. Eu adorei o nosso papo, que a gente está aqui há um tempão conversando. E, bom, vocês me encontram em todos os lugares como Vratatá. Não existe outra pessoa com esse nome. Esse é o pior nome que eu podia ter dado para o meu canal, mas é bom porque também só tem eu. Eu acho ótimo. Sempre foi. A primeira vez que eu vi teu canal, eu já guardei, porque era Vratatá, gente. Não tem como esquecer. Enfim, Vratatá no Instagram, Vratatá... Não, no Twitter eu mudei, mas não uso muito Twitter para trabalho, é mais para reclamar da vida. Mas o Instagram e o canal do YouTube, que é o que eu mais uso, é Vratatá. Sejam bem-vindos. Cheguei mais. Ou não. Vocês não gostaram? Tá louca, né? Mas o trabalho dela é ótimo. Eu acredito que todo mundo... quem não conhece, porque eu sei que tem gente que tá aqui que conhece. Sim, tem umas pessoas em comum. Sim. E quem não conhece, vai conhecer, porque realmente é muito bom. De verdade. Admiro muito o trabalho que ela faz. Obrigada, lindona. E é isso. Obrigada por ter vindo, por ter topado essa conversa. E é isso. Obrigada. Tchau. Tchau.